dois governadores que eu admiro, que colocaram seus estados aí em patamares da segurança pública aí, dignos aí de orgulho. Então pode mandar a pergunta aqui, mas posso já começar a perguntar ao governador Zema? Vou começar aqui pelo governador Caiado, viu? De 2018 para cá, o número do estado do senhor era esse, era o 38 homicídios por 100 mil habitantes, hoje está com 17,9. É o estado que teve a maior redução de homicídios do Brasil. Eu celebro também com os seus comandantes lá que o estado não tem mais Novo Cangaço. O Novo Cangaço desapareceu de Goiás. Isso tudo em 4 anos. Qual é o papel do governador para essa vitória? Bom, primeiro, muito obrigado em poder ser aqui convidado para participar de um dos temas que, tão logo cheguei ao governo, como médico e cirurgião que sou, identifiquei como sendo o ponto principal para que eu pudesse resgatar um Estado que, uma situação fiscal deplorável, inviabilizado, bloqueado no Tesouro, criminalidade por todos os lados, como ele mostrou aqui, as cidades mais violentas do Brasil, Lusiânia, Valparaíso, Cidade Ocidental, Águas Lindas de Goiás, uma situação onde 11 mil caminhonetes a diesel eram roubadas por ano, sem seguradora, para poder ali fazer sequer seguro de carro, as propriedades rurais assaltadas, os jovens eram obrigados a vender maconha no horário do recreio. As penitenciárias de Goiás foram publicadas no Brasil todo, onde ali era verdadeiro escritório do crime, era ali os traficantes ali alugavam um quarto de motel a R$150 a hora, prostitutas, churrasco, cocaína, internet lá, talvez melhor do que dentro do palácio. Aquela situação toda que intimidava a população, e a população, sem querer saber se ele, cidadão, como é que ele vai enfrentar, sendo que o Estado se acovardava diante do enfrentamento do crime. É aquilo que o Pimentel colocou. Ou seja, quando você tem a ausência do Estado, o cidadão fala, mas coitado de mim, eu aqui sou obrigado a pagar pedágio a todos os bandidos, tá certo? E, no entanto, o Estado não faz nada por mim. Então, este é o que você colocou. Eu acho que, em primeiro lugar, as pessoas têm que aprender no Brasil que as pessoas governam não é pelo discurso, as pessoas governam pelo exemplo de vida. Não existe homem que seja honesto um dia e desonesto no outro. Ou ele tem uma história de vida que pode ser avaliada corretamente, ou senão ele vai dar ordem e o comandante vai dizer a ele, mas o senhor é ladrão, corrupto, está aqui todo mundo que ele paga propina, porque a polícia sabe de tudo. Então, se você não tem um governante que tem estatura moral e coragem pessoal, a lei é a mesma. Agora, não vai acontecer porque ele não tem autoridade para poder fazer as mudanças nesse sentido. Então, está aí o princípio maior, a autoridade moral. Ele tem que ter o tamanho da cadeira. O governante que não tem estatura para a cadeira, ele não consegue enfrentar situações como essa. Ele vai ser um simples preposto, ou como é no México, é representante, não sei se é da facção A, do B, do C, na Colômbia, na Venezuela, em todo lugar da América Latina. E o Brasil chegou hoje a 60 milhões de pessoas, publicado pela Universidade de Cambridge, que 50 a 60 milhões de brasileiros vivem sobre aquilo que o Pimentel disse, ou seja, sob o comando dessas facções que são em 72, 80, 100, não sei quanto, cada dia proliferam-se mais facções. Então, é importante que a gente tenha essa noção do quanto o nosso processo está agravando no país. Deixa eu dizer um fato que ele é importantíssimo. Em Goiás, agora o governo federal quer tirar a prerrogativa dos estados terem a definição das regras gerais nessa PEC, que é o maior golpe que se dá no combate à criminalidade e o maior apoio que se dá às facções. Essa PEC do tal do SUSP, Sistema Único de Segurança Pública. Isso aí é um presente para as facções. Eles querem tirar a prerrogativa dos estados que a Constituição nos deu em 88. Então, por exemplo, Goiás, faccionado não tem visita íntima. Acabou. Eu sou o governador,
eu decidi. E não tem visita íntima. Advogado vai lá, sabe que vai ser gravado e filmado. Não tem audiência sigilosa para faccionado em Goiás. O cidadão está com a tornozeleira, lei de Goiás, tem que pagar pelo uso da tornozeleira R$10 por dia. Ou seja, ou você implanta regras e transforma penitenciário em penitenciário, você chega lá hoje, eles falam tanto da Nicarágua. O embaixador da Nicarágua estava lá em Goiás, para ver exatamente o que é um controle de uma penitenciária, onde o cidadão de bem que queira recuperar, tem lá as oficinas de corte e costura, de mecânica, de marcenaria, de construção civil, de tudo isso. Agora, na regra, que não tem telefone celular, não tem aquele bordel todo que era aquilo ali, e que as coisas agora são todas dentro da regra. No interior, trabalhando, limpando rua, limpando lote vazio, tudo uniformizado, com a polícia acompanhando, e botando um sistema que é aquilo que falou. E para encerrar, quando eu recebi o Estado, eu recebi um TAC que Goiás tinha que construir mais 4 centros de socioeducativos. Eu tinha 650 jovens julgados, presos, ainda tinham 500 na fila para serem presos. 1.073 jovens julgados em Goiás. Hoje, eu tenho 168. 83% a menos. Sabem por quê? Porque aquilo que o Pimentel mostrou aqui, lá no Rio de Janeiro, aquele MC Pose com outro, agora filho de um outro aí, e os jovens todos os têm como líder, porque isso é que nós temos que perceber. Essas gerações, elas já estão sendo deformadas definitivamente. Serão irrecuperáveis. Essas gerações que estão lá, entendendo que é só no crime e no narcotráfico eles vão ser carro bom, moto boa, roupa boa, namorada que quer levar para onde quiser. Esta é a realidade que nós estamos vivendo no Brasil hoje. E essa juventude se espelha nesses caras que chegam, que ele citou aqui. Eles são exemplos de vida hoje. E lá no meu estado, não. Um cidadão desse pode ter ordem judicial, não sai, não. Não tem isso, não. Porque visita... então vai soltar o preso porque entraram na casa dele e tinha maconha, mas a entrada não foi legal. Falei, e vem cá, e os 100 quilos de maconha eu vou entregar na casa do juiz? Porque isso aí é violência. Quem é comandante em chefe da polícia sou eu, Ronaldo Caiado. Tá certo? O senhor desembargador se ocupa da sua função. Eu ocupo da minha. Então eu sou o comandante em chefe. Não aceito milícia, não admito, fui o governador que mais prendi, policial também, e excluíram de tropa. Agora, é com atendimento direto. Eu faço revisão nos meus números todo o dia e toda hora. Agora, se estiver acontecendo uma operação em Goiás, meu ajudante de ordem vai me informar a hora que eu sair daqui, eu estou sabendo onde é que está acontecendo em cada município do estado de Goiás. Então, segurança pública me deu o primeiro lugar na educação no Brasil, o segundo lugar na alfabetização, no segundo ano do ensino fundamental, me deu o estado mais transparente em contas públicas. Eu e o Zema ontem, eu em segundo lugar, o Espírito Santo em primeiro e ele em terceiro, como o estado avaliado pela transparência internacional, o estado que é a Associação dos Tribunais de Contas do país, eu sou o primeiro lugar. Então, isto é governar um estado. A lei é a mesma. O Congresso Nacional, tá certo? Não muda as leis. É a maior dificuldade. Eu vivi lá há muitos anos. Pra vocês terem uma ideia, os usineiros, não deve ter ninguém aqui, botava fogo nos canaviais, tá certo? Eu prendia, não, na mesma hora ele está solto. Aqui em Goiás a lei, agora aqui em Goiás não vai ser, não pode ser mais afiançável isso aqui não. Não tem mais fiança não, vai ficar na cadeia. Então, ou você toma o comando, ou o governante assume que ele é o secretário, e a gente ocupa amanhã a presidência da República, e aí não vem com essa falsidade, que é esse suspe, que isso é um engano, porque eles sabem que hoje a opinião pública, o primeiro lugar na história do país,
Olha, eu estou há 40 anos de vida pública. Nunca vi uma pesquisa que não fosse saúde, emprego, educação, vias públicas. Primeira vez na história que tem 4 anos que violência é o primeiro lugar. Hoje, em todas as pesquisas são feitas no país. Então, os empresários de vocês, está aqui, os que me ajudaram a fazer o combate em combustíveis falsificados em Goiás. Quem me ajudou está aqui. Eles é que me alertaram, Pimentel. Eles é que me botaram um carro lá que detecta lá, e eu fui levantar junto à bandidagem. Você colocou bem aqueles outros itens todos, cigarro, gelo, internet, essas coisas todas. Eu não estou passando por isso, mas é algo que deve ser focado. Esse negócio aqui do fracionamento do gás, está ali quem me alertou. Ó, governador, estão passando aqui na Assembleia Legislativa uma lei aqui para botar essa pirataria, essa bandidagem aqui no gás. Me alertou. Fui lá, chamei o deputado, falei, você não vai fazer isso aqui não. Ah, porque sabe como é que é? Para atender o pessoal, vai ficar mais combustível, o gás vai ficar mais barato. Tem nada disso, é só esquentar dinheiro de bandido. Então, o que a gente tem que ter é esse negócio, não pode ter apadrinhado. Ah, porque ele é indicado não sei quem, indicado. Eu não tenho compromisso com nenhum deles. O cidadão está dentro da regra, está dentro da regra. Não está dentro da regra, está certo? É aquele modelo que eu botei no primeiro dia do meu governo. Ou o bandido muda de profissão ou muda do Estado. Não tem concessão, não faço concessão e jogo com toda a clareza e digo hoje, se eu tenho 88% de aprovação no Estado e sou o mais bem avaliado governador hoje, é porque a segurança pública me deu essa condição de ser. Ah, é para quem que é? Para o cidadão que vai lá pegar o ônibus, que apanhava todo dia, que não botava a feira dele, que não podia sair final de semana, que não podia andar com o filho na praça, que não tinha condição de ter um carro a diesel. São as pessoas que hoje sabem que vivem num Estado que existe lei e, como tal, existe governabilidade. O Brasil é uma falsa democracia. Não tem soberania nenhuma. Quero ver quem é que aqui entra na Amazônia brasileira. Quem entra lá hoje sem ter que pedir ali autorização para o Comando Vermelho ou para o PCC. Não tem nada. As áreas todas de blindadas aí no país inteiro que nós estamos assistindo todo dia. Onde é que está o Estado? Eu vou sugerir uma cena para ele. Então, uma cena lá no Rio de Janeiro. Meu amigo Leal está aí, também o Julinho, que a Polícia Federal está entrando com um carro, vem um ousado de um faccionado, bate no teto daquele carro da Polícia Federal, com tudo quanto é faixa, aqueles negócios tudo, tal, que as lâmpadas todas, bate. Ô, cara, você não está vendo que você está entrando aqui no território nosso, não, cara? Dá ré. E o cara dá ré e vai embora. Está filmado. Então, que país é esse? A Polícia Federal toma tapa em cima do lugar. Volta lá, rapaz. Você não sabe que você está entrando aqui na facção? É o Rio, é o Rio de Janeiro, governador. É o Rio. Hã? É o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro. Acabou. Não vai ser assim. É Não. por isso que eu quero ser presidente, rapaz. É por isso que eu quero ser presidente na vida. Eu quero saber se esse Rio de Janeiro é maior do que a presidência da República. Não é possível. Bom, desculpa. Posso fazer uma pergunta do governador Zema? Governador Zema, o Rafael Lima perguntou, mas eu vou aproveitar e fazer 2 perguntas para o senhor. Do Rafael Lima e da Marina. Rafael Lima pergunta, com a recente Operação Carbono em São Paulo, que expôs o comércio ilegal, os estados poderiam realizar operações semelhantes com as suas polícias civis? E a Marina pergunta como que o estado de Minas Gerais pode ajudar na aprovação do projeto de lei de devedor contumaz na Câmara dos Deputados, né? Bom dia a todos, é um prazer estar aqui, agradeço muito o convite. Minas Gerais, como o próprio Pimentel já adiantou aqui, da mesma maneira que Goiás, tem uma segurança pública que funciona bem acima da média. Na área de combustível, que está bem presente aqui, talvez seja um dos estados mais formalizados. Ainda temos problemas, mas a nossa Receita Estadual, a nossa Polícia Civil Militar sempre tem atuado para coibir. Eu falo que o crime é como se fosse um câncer. Ele está ali e cabe ao Estado estar evitando que esse tumor cresça. Caso contrário, ele vai crescer naturalmente. E em Minas nós temos sempre tido essa postura muito combativa.
E como o Pimentel aqui mostrou com a estátua do Carlos Drummond de Andrade, lá na praia de Copacabana, lá em Minas também nós temos dado os recados. Toda vez eu sempre falo, aqui é invasão zero. Se alguma propriedade rural for invadida, a nossa polícia militar tem a ordem de fazer a desocupação. Já tive até pessoas do mundo cultural, artístico, me ligando, questionando a ação da nossa polícia. É incrível isso, mas acontece. E falo que algumas ações são emblemáticas, você dá o recado, Pimentel. Em 2021, aqui no sul de Minas, 200 quilômetros aqui de São Paulo, na cidade de Pouso Alegre, a inteligência da nossa polícia, juntamente com a Polícia Federal, detectou que esse novo cangaço havia alugado uma fazenda e tinha lá um arsenal de guerra. E chegaram lá e foram recebidos a tiros. Resumo dessa operação, 28 óbitos do lado dos bandidos. E quando você age dessa maneira, parece que o recado fica muito bem dado. Você deixa claro, aqui, novo cangaço não vai ter entrada. Então, isso tem sido feito em todas as áreas, no comércio de combustível também, que é uma área que, eu quero lembrar, é onde o Estado mais arrecada. Acho que em Goiás a mesma coisa também, é onde se tem a maior arrecadação. E temos, através da nossa receita estadual, feito ações frequentes de combate à adulteração. Nos últimos 3 anos, nós fechamos 14 fabriquetas que falsificavam, parece que ele é o preferido, sabão Omo, 14. E a própria Gessilever, que é a fabricante, mandava alguém lá que tinha dificuldade pela embalagem de identificar. Uma cartografia perfeita. Mas na hora que punha o produto para fazer análise química, via que ali só tinha... Isso é novidade, cara, eu não sabia não, viu? Então quer dizer que o Omo também é produto do... 14 fábricas na região central do estado ali, em torno de Divinópolis, de Nova Serrana, essas fábricas atuando. E o cigarro lá, governador, o cigarro paraguaio? É outro problema também. Temos atuado, lembrando que a maior fábrica de cigarro da América Latina está em Minas, em Uberlândia, então nosso estado até tem mais interesse em estar atuando nessa questão de inibir esse comércio. Mas é uma luta em glória. Os governadores do COSUD, todo o Sul e Sudeste, em março do ano passado, inclusive o governador Tarcísio foi também, nós fomos levar uma carta ao ministro da Justiça Lewandowski, com 3 sugestões para reduzir a criminalidade. Uma delas é essa de, na audiência de custódia, a partir da 3ª vez, o criminoso ficar detido. Você citou um caso de 58. Lá em Minas eu tenho um caso de 88 vezes, furto de celular. A pessoa furtou já 88 vezes e está solta. Esse é um problema. O outro problema é a tornozeleira eletrônica. Quando um criminoso está com a tornozeleira e rompe ela, às vezes a justiça leva 1 ano para fazer outro mandato de prisão. Na minha opinião, isso deveria ser a mesma coisa que pular o muro da penitenciária. Ele já pode ser perseguido na hora. Leva-se, às vezes, mais de 1 ano. E um outro problema que eu até vi que você não comentou é que hoje a polícia tem medo de fazer abordagem, porque ela vai responder amanhã um inquérito jurídico. Se ele aborda alguém que tem a característica X, vão falar amanhã que ele é X-fóbico, porque abordou aquela pessoa. A polícia hoje fica pisando em ovos. É complicadíssimo no Brasil. E o bandido com toda a liberdade. E eu estive, Pimentel, há 4 meses atrás, em El Salvador. Eu falo que é um caso para ser estudado. Acho que é o único país do mundo que, em 3 anos, reduziu a taxa de homicídio em mais de 99%. 300 mil salvadorenhos já voltaram para El Salvador. O turismo triplicou depois que acabaram com isso. E lá o que eles fizeram foi o tal do Secote, Centro de Confinamento de Terrorista.
toda essa bandidagem que o Pimentel mostrou aqui foi enquadrada como terrorismo, e terrorismo vai ficar lá no mínimo 25 anos. Então parece que esse combate, que eu acho que é o que você acredita e eu acredito também, é pegar quem é bandido e tratar como bandido. Você vai ficar detido sem nenhuma regalia aqui, sem a visita íntima que o Caiado falou, sem a saidinha, sem nada, e da forma mais rígida possível. Governador, nós temos uma problemática, a lei de execuções penais é federal. O governador Caiado conseguiu coragem mexer nesse assunto aí, que é um vespeiro, que é a questão da visita íntima. O secretário do senhor lá, o Rogério Greco, né? Rogério Greco. Ele consegue alguma regulamentação do Estado na questão dos presídios? Ele consegue anular as facções do presídio sem uma lei estadual? Sim. Nós temos lá um procedimento de não deixar faccionados junto com os demais, senão é uma escola do crime dentro do presídio. Minas tem 77 presídios. Então, nós dividimos, de acordo lá com a periculosidade, a facção do criminoso. Como Caiado, somos rígidos, nem cigarro entra mais dentro do presídio de Minas, que o cigarro é uma forma deles colocarem droga, etc., alguma coisa. Visita íntima também não. Então, assim, é tratar bandido como bandido. Aquilo que está na nossa alçada tem sido feito, para que o bandido sinta que não compensa ele estar atuando no Estado. Mas a lei de execuções penais, ela deveria ser do Estado, né? Deveria. Eu sou favorável. E seria muito bom. Da diversidade, você vai extrair aquilo que dá mais resultado. Perfeito. Se Goiás tem uma lei que está dando resultado, Minas vai querer fazer igual. Se Minas fez algo que foi muito melhor, a mesma coisa. Então, essa diversidade seria muito bom. E eu lembro aqui no Brasil que hoje o crime organizado também está dentro, de certa maneira, se percebe claramente, acho que em Minas, Goiás não, dentro da polícia, você sabe disso, né? Tem tentáculos ali no judiciário, dentro do sistema penitenciário. Então, tudo isso dificulta o combate. Mas é uma luta constante, que não é uma guerra. E quando se trata de guerra, eu falo que essas organizações tinham de ser enquadradas como organizações terroristas. Porque hoje nós estamos com a nossa polícia com uma pistolinha e eles com bazuca do outro lado. Nós tínhamos de ter uma força-tarefa do Estado para ganhar essa guerra, porque do lado de lá a força é bruta, você sabe muito bem. Perfeito. E, governador, só a questão da Marina aí, do devedor contumaz, isso é um problema para Minas Gerais? A questão do devedor contumaz. Eu tenho cobrado da nossa Secretaria da Fazenda lá que essas empresas caloteiras que atuam em todos os setores, mais ainda naqueles que têm uma alta tributação como combustível, que tenham o seu CNPJ, a sua inscrição estadual cassada. Mas há a questão do laranja, há a questão que a legislação dá uma certa cobertura. Nós temos uma refinaria no Brasil que agora sofreu uma intervenção recente. Eu já atuei no setor de distribuição de combustível, durante uns 20 anos atuei nessa área. Desde que eu comecei, eu escuto falar que tem rolo lá. Depois de 20 anos, eles vão lá interditar e verificar. Então parece que há uma lentidão gigantesca do Estado, aonde tem fumaça, sempre pode ter fogo. É uma refinaria poderosa, viu? Ela faz eventos do Rio de Janeiro, ela apoia o Carnaval do Rio de Janeiro. Então, você vê que shows, né? É um negócio complicado, tem que ter culhão de mexer ali. Eu sou, vamos dizer, um político recente, diferente do Caiado. Eu fiquei 30 anos no setor privado. E eu vejo que do lado de cá do balcão, Pimentel, tem muita gente que fala, essa estrutura é nossa, como se o Estado fosse meio que para atender essas pessoas. Esquecem que eles estão lá para poder prestar um bom serviço público, incluindo a segurança. Mas quem está dentro do Estado parece que está muito distante da vida real do brasileiro, do mineiro, e eu percebo muito assim que isso contamina a estrutura. Eles estão lá preocupados com regalias para aquela categoria que eles representam, eles estão lá preocupados com os rituais e não está oferecendo um serviço. E eu que venho do varejo, que precisa estar muito atuante com relação ao cliente, tenho procurado levar essa visão. Então parece que esse problema não é só do Brasil, você falou aí de outros países,
parece que o Estado, de um modo geral, se distanciou muito de quem ele representa. É necessário repensar um pouco essa prestação de serviço. Talvez mais descentralização. Eu sou um defensor de que os municípios precisavam fazer mais, ir menos para Brasília, menos para as capitais estaduais e deixar o prefeito fazer muito mais, já que ele é aquele que está mais próximo e sabe quais são as maiores necessidades. Perfeito. Muito obrigado, governador. Governador, Ricardo, alguma consideração para a nossa turma aí? Eu queria Não perguntei para o senhor se tem cigarro paraguaio no teu estado também não, viu? Eu tenho que perguntar também. Eu queria só detalhar algumas coisas. É importante. E eu estou muito animado porque antigamente ninguém pautava violência. Eu quero parabenizar o Brasil Journal, quero parabenizar todos os empresários que estão aqui, porque realmente nós não damos conta de diagnosticar tudo. O capaz foi meu colega, deputado federal, e hoje está à frente aí de um movimento de uma relevância ímpar. Qual é o lado positivo? É o lado que vocês hoje dão o caminho das pedras para a gente. Vocês sabem, vocês têm o conhecimento. Porque até a gente chegar a essa conclusão, você já tem ela na mão. Então, o governante que quer realmente atacar o problema, vocês passaram a ser os nossos maiores aliados no combate ao crime. Porque antigamente o empresário tinha medo de ir no governador, que não sabia se ele era o preposto do crime, então era difícil. Então, sabendo que não, que tem governante que vai atacar o crime, o que vocês estão fazendo, eu quero agradecer mais uma vez, pedir a vocês que intensifiquem essas informações, façam chegar, não precisa levar meu secretário, façam chegar a mim diretamente, leve, me dê o caminho das pedras, que eu saberei atuar com muita rigidez em relação a isso. E para você ter uma ideia, só uma peculiaridade. Agora há pouco, um grande escritório de advocacia entrou em Goiás, tá certo, na defesa de um preso, faccionado, e pediu um fato inédito, que foi a transferência dele para um presídio de segurança máxima federal. Primeiro caso na vida que aconteceu lá em Goiás. Aí veio a solicitação, eu neguei, falei, não, o preso é meu, vai cumprir aqui, não vou entregar para lá, não vai ficar aqui em Goiás cumprindo a prisão. Então, é com regras firmes, é exatamente com o cidadão sabendo que a pessoa assumiu o comando e que o Estado não pode se ajoelhar para o crime, tá certo? E não pode fazer concessão ao crime, é que a população volta a acreditar que vai ter um Estado com cidadania e com dignidade. Então, a minha participação aqui é dizer muito obrigado a este evento aqui, que dá oportunidade para aqui esse craque poder mostrar uma vida que ele tem, estudando 100% este assunto, o Pimentel, e que nós, como governantes, queremos dar a vocês a tranquilidade para vocês poderem viver e ter investimento no Estado. Eu agora estava citei, um edital lá para conservação e construção de rodovias. 3 bilhões e 600 milhões. Vários empreiteiros foram até a mim e disseram, governador, faça uma triagem nisso aí, porque eles estão invadindo esse setor também. Eles vão mergulhar no preço e ainda vão entregar a obra. Então, vocês têm que preocupar, porque o PCC, o Comando Vermelho e as facções estão muito mais avançadas. É aquilo que ele disse. Hoje, o tráfico é souvenir. E eles já chegam com todos os CEOs todo arrumadinhos, todos sérios e tal, falando em economia de mercado, em tributação e tal. E se você não for alertado... eu não fui convidado para fazer palestra no tal o maior sonegador de imposto do Brasil, no Rio de Janeiro, que tinha feito um evento em Nova York. Eu fui alertado, tá certo? E cancelei minha ida lá, mas eu ia estar lá presente, fazendo um debate lá em Nova York, onde o financiador é o maior sonegador de imposto no país. Veja bem, Zema, a que ponto nós estamos expostos. Daqui a pouco você vai, boa fé, debater um assunto sobre seja lá o que for de mercado e tudo mais, você se expõe a uma situação como essa. Então, é importante que a gente tenha coragem de enfrentar isto aí com a participação de vocês. Então, parabéns. E você, Pimentel, você é um craque.
como você disse, nós não nos conhecíamos nem nada, não tem aqui ninguém, tá certo? Nem voto em Goiás, governador, nem nada, voto lá, viu? Exatamente. Então, é isso aí. É quem está certo, vamos lá responder pelo nosso governo e dar esperança para o povo brasileiro poder acreditar que nós não seremos amanhã um narco-estado no Brasil, tá certo? Que nós estamos caminhando a passos largos para o Brasil ser um narco-estado, essa é a verdade. Entrando nas campanhas estaduais, nas campanhas federais, nas campanhas municipais, financiando campanha e depois mandando e decidindo dentro daquela forma normal. Não, nós invadimos dentro das regras democráticas, dentro das regras de mercado. Ainda pousam de vestais, tá certo? Para dizer como é que eles estão sendo injustiçados com a legislação, isso ou aquilo outro. Então, gente, eu agradeço muito ao Brasil de Urno por essa iniciativa. Muito obrigado. Governador Zema, alguma consideração final? Eu só queria fazer aqui um alerta, que eu sempre acompanho a segurança pública, não tanto quanto você, Pimentel, que já tem décadas aí de vivência, mas fica muito claro que a segurança pública no Brasil tem sido muito conduzida, muito direcionada, decisões feitas por antropólogos, por cientistas sociais, por assistentes sociais, e parece que estão escutando pouco aqueles que são os mais envolvidos, os policiais e, na minha opinião, a população, principalmente as vítimas. É uma guerra. E para você vencer uma guerra, acho que você tem de escutar quem está na linha de frente, que é o soldado. E aqui no Brasil parece que há essa romantização, né, da questão da segurança. Como você mostrou aqui, como se o criminoso fosse um coitado, fosse uma vítima, etc. Então é necessário nós avançarmos revertindo esse quadro. Diz que já existe, você deve saber, tornozeleira eletrônica fake, que a pessoa compra para colocar, que aí ele passa uma imagem de que é um cara realmente durão, que vai conquistar mais namoradas, etc. Então, um país que vai nesse rumo é um país que está realmente indo na direção totalmente equivocada. E a questão de punir exemplarmente. Nós temos hoje, parece que um judiciário que está muito mais fazendo perseguição política do que propriamente indo atrás de criminosos que são perigosos, e nós não assistimos nada aqui por parte dos meios de comunicação dessa experiência bem-sucedida que eu vi lá em El Salvador. Pelo que eu sei, acho que nunca um país reduziu 99% homicídios num intervalo tão curto de tempo. E o que se vê até são menções negativas. Lá o Estado de Direito não está sendo considerado. Vai lá escutar as pessoas. Eu conversei com umas 50 pessoas lá. Escutei uma mãe de família que perdeu um filho por crime organizado e ela me falou, a minha maior dor não foi ter meu filho assassinado, não. Foi ver o assassino dele continuar solto aqui uns 10 anos, passando aqui na porta da minha casa, como se nada tivesse acontecido, e ele se considerando aqui o dono do pedaço. Hoje está preso, mas ficou lá todo esse tempo solto. Então é necessário termos aqui um governo que responda à altura, e não esses governantes que a gente vê que parece que circunvam e acabam, parece que achando que isso é normal. 44 mil homicídios por ano, soma-se todas as guerras existentes no mundo e não dá metade disso aqui de vítimas. E nós estamos aqui achando que é normal. Então, eu acho que assim, tem hora que parece que nós acostumamos com o ruim aqui no Brasil. Perfeito. Governador, muito obrigado aí pelas palavras. Uma última reflexão antes da gente ir para o coffee break, eu estou acompanhando aí o metanol na bebida alcoólica, né? Uma tragédia em São Paulo que vai prejudicar a vida noturna da cidade, do estado, né? Além da tragédia das vítimas cegas e até mortas. Mas pouca gente lembra no auditório, na Bahia, em 2000, 40 pessoas morreram intoxicadas por metanol na cachaça. No Piauí, em 2006, 6 pessoas morreram. Em São Paulo, em 2006, numa única festa da periferia, 110 pessoas foram parar no hospital intoxicadas, né? Então, a questão do metanol na cachaça, na vodka e do gin, infelizmente, ela é antiga no Brasil.
E então, assim, a gente está correndo atrás do rabo, a gente está esperando acontecer para tomar a providência. Estamos perdendo muito dinheiro de imposto e estamos permitindo que esses criminosos matem nossos brasileiros, né? nosso povo, né? Então, isso me chocou, viu? Eu tô hoje, pela manhã, quando ouvi o relato das vítimas, né? É triste, viu, governador? As festas estão cancelando festa, bebida em festa. Ontem eu fui a um evento, cancelaram as bebidas, só servia vinho, tá certo? O resto estava cancelado. Governador, tem uma apavorado com isso. marca Ninguém vai de num vodka, barzinho mais, nem nada, acabou. uma marca de vodka, o pessoal da parte comercial disse para mim, olha, essa marca aqui, no estado do Rio de Janeiro, 90% dessa vodka é falsa. A gente não tem rede para distribuir tanta vodka dessa marca. Então, a gente partindo dessa premissa, o metanol na cachaça, na vodka e no gin é algo que é muito antigo no Brasil. E a Polícia Civil de São Paulo despertou para isso hoje, em função da tragédia, né? Mas, governador, dá um toque na tua polícia lá e vamos partir para cima desses caras aí, porque o crime está em tudo.